Olá, pessoal. Então, vamos para a questão 308, que foi aplicada no ano de 2018 no sistema prisional, nas unidades prisionais. E primeiro eu vou mostrar uma forma rápida de resolver essa questão, para quem já sabe um pouquinho, e depois, na sequência, eu entro com a explicação detalhada, explicando as teorias envolvidas na questão. Então tá lá, ó, a radiação na região do infravermelho interage com a oscilação do campo elétrico gerada pelo movimento vibracional de átomos de uma ligação química. Resumindo, o infravermelho, as ondas de infravermelho, interagem com ligações químicas. Tá? Quanto mais fortes forem as ligações, é muito importante para a resolução dessa questão, e mais leves os átomos envolvidos, maior será a energia e, portanto, maior a frequência da radiação infravermelho associada à vibração da ligação química. Então, novamente, um resumo. As ligações químicas interagem com a radiação do infravermelho. Quanto mais forte for a ligação, maior será a frequência do infravermelho, associada a essa vibração. É mostrada a estrutura química da molécula de 2-amino, esse aqui é o amino, eu vou explicar daqui a pouco, 6-ciano, aqui está o ciano, piridina, esse aqui é a piridina. E temos a pergunta, a ligação química dessa molécula, envolvendo átomos diferentes do hidrogênio, tá? Cuidado que aqui está errado, tá, gente? Aqui não é hidrogênio, não. O correto aqui é nitrogênio. Que absorve a radiação no infravermelho com maior frequência é, veja no enunciado, maior frequência, ligação mais forte. Dessa molécula, qual absorve a maior frequência de infravermelho? Qual ligação? Em outras palavras, nessa molécula, qual ligação é mais forte? Então vamos para as alternativas. Qual ligação é mais forte? Envolvendo átomos do nitrogênio. Eu sei que é nitrogênio porque hidrogênio não tem nenhuma opção aqui. Poderia ser a letra B, a letra D e a letra E. São as que têm nitrogênio. Dessas, aqui, na primeira, a letra B, ligação simples. Na letra A também é ligação simples. Na letra D é ligação dupla. A alternativa E é ligação tripla. Dois átomos ligados triplamente estão mais fortemente ligados do que dois átomos ligados duplamente ou ligados por uma ligação simples. Então, se você entendeu bem o enunciado, você pode vir de cara e marcar aqui essa, alternativa E, como resposta correta. Por quê? Porque é a única que apresenta o nitrogênio fazendo ligação tripla. E a ligação tripla é mais forte que a dupla, que é mais forte que a simples. Se a ligação tripla é mais forte, ela vai absorver infravermelho com maior frequência. Tá? Como é que a gente sabe disso? O próprio enunciado mostra isso para a gente, ok? Agora vamos para os detalhes dessa questão. O enunciado fala que a radiação no infravermelho, ou seja, uma onda eletromagnética do infravermelho, é capaz de interagir com a oscilação das ligações químicas. Tá? Que oscilação é essa? Uma ligação química entre um átomo A e B, por exemplo, não é uma ligação estática. A ligação química está em vibração o tempo todo, de forma que os átomos se aproximam e se afastam, tá? Dinamicamente o tempo todo. A ligação só seria estática numa condição hipotética em que a temperatura atingisse o zero absoluto ou o zero Kelvin. Tá? Como a gente não está no zero Kelvin, os átomos vibram, as ligações vibram e os átomos se aproximam e se afastam. Um modelo bastante simples para representar essa vibração de átomos que a gente usa é conhecido como um sistema de massas e mola. É o sistema massas-mola. Cada átomo corresponde a uma massa ligados por uma mola. Então, se a gente forçar um átomo contra o outro aqui, vai ter uma repulsão, A força da mola vai fazer com que eles se afastem. E se a gente estica a mola e solta, a força da mola faz com que eles
voltem a uma posição de equilíbrio. Então, uma ligação química, uma simplificação de uma ligação química, é como se fosse um sistema massa-mola em sua posição de repouso, só que não é estática, ou seja, ocorrem vibrações o tempo todo, e a questão diz que a energia da radiação infravermelha é capaz de interagir com o campo elétrico gerado pela oscilação desses átomos aqui. E o que é a radiação no infravermelho? As ondas eletromagnéticas, né, são ondas que vibram em dois planos, no plano elétrico e no plano magnético. Elas têm energia que é dependente da frequência, através de uma constante. Esse H aqui é chamado de constante de Planck, tá? E F é a frequência, ou seja, a energia de uma onda eletromagnética está relacionada diretamente com a sua frequência. Quanto maior for a frequência dessa onda, maior vai ser a energia dessa onda. Dentre as frequências que existem, a gente enxerga algumas delas, que é conhecido como espectro visível. O espectro visível é uma faixa do espectro eletromagnético, considerando aqui que a energia aumenta para a direita, que vai desde o vermelho até o violeta, né? Passando pelo alaranjado, pelo amarelo, pelo verde, pelo azul e pelo chegar no violeta. Então a gente enxerga essa faixa aqui do espectro, tá? Uma onda eletromagnética que tem um pouquinho mais de energia que a radiação do violeta é chamada de onda de ultravioleta, tá? E com energias maiores começam a aparecer os raios X, a radiação gama, tá? Com energias já bem maiores. A radiação eletromagnética com energia levemente menor que a energia da cor vermelha, ou seja, que a frequência de vibração da onda eletromagnética de cor que a gente enxerga como vermelho, é um pouquinho menor aqui, é o infravermelho. A gente já não enxerga, né? A gente enxerga a partir do vermelho até o violeta. E ondas de rádio, micro-ondas, estão para trás dessa frequência, ou seja, tem energia mais baixa, tá? Mesmo o infravermelho, né, ele não é uma única frequência, ele tem uma faixa de frequências que é considerado infravermelho. E a pergunta da questão exatamente relacionada com o infravermelho é: qual a ligação química presente aqui nessa molécula vai interagir com infravermelho de maior energia? Tá? Bom, para saber isso, no próprio enunciado diz que as ligações mais fortes são aquelas que vão interagir com radiação infravermelho de maior frequência, ou seja, de maior energia. Então, o que a gente tem que descobrir aqui é qual dessas ligações aqui é a mais forte, beleza? Então, eu vou redesenhar essa estrutura e agora vamos passar um pouquinho da química orgânica nessa estrutura aqui. Vamos lá. Vou redesenhar a estrutura aqui embaixo e vou fazer o seguinte. Essa forma de representar, usando traços, é uma forma chamada de fórmula estrutural e ela é condensada. Condensada por quê? Porque ela não está apresentando todo mundo que está aí. Tá? Então, nesse ciclo, cada vértice desse ciclo é um átomo de carbono. Eu vou colocar aqui um carbono, formando mais ou menos um hexágono, só que o átomo aqui de baixo não é carbono, é nitrogênio, certo? Tem mais um carbono aqui e aqui, ok? Beleza. Eu vou expandir esse NH2, ele está condensado, tá? Por que eu fiz isso? Só para deixar mais claro que o nitrogênio faz suas 3 ligações. Tá? A mesma coisa eu farei aqui, né? Colocar o carbono e o nitrogênio. O nitrogênio faz 3 ligações. O carbono faz 4. Então essa estrutura aqui está certa? Olhe este carbono aqui que eu vou marcar de vermelho aqui, ó. Esse carbono está com suas 4 ligações? Uma e uma tripla. 3 mais uma, 4. Então está ok. Beleza. Além disso, o que mais a gente pode dizer a respeito desse ciclo? Ciclo, né, é uma cadeia carbônica fechada, tá? Forma um ciclo.
Só que esse ciclo não é homogêneo, ou seja, esse ciclo não é formado apenas por átomos de carbono. O ciclo tem um heteroátomo, ele tem um nitrogênio, ele tem um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então isso aqui é um heterociclo. Tá? Além disso, né, no primeiro desenho aqui tem uma bolinha. O que é essa bolinha? Para quem lembra do benzeno, essa, entre aspas, bolinha aqui é a mesma coisa que a bolinha do benzeno, que representa a ressonância. O que é ressonância? Ressonância é quando a gente tem uma estrutura que é formada por ligações duplas, alternada com uma simples, alternada com uma dupla, alternada com uma simples, alternada com uma dupla, simples, dupla, simples, sempre alternado. Tá? E eu poderia ter desenhado com essa dupla nessa posição, aqui ficaria dupla, lá simples, essa dupla sairia daqui, viria para cá, dupla, e aqui simples, e essa para cá. Ou seja, como as posições das duplas e simples não são rígidas, né, elas estão alternando o tempo todo aqui, uma forma simplificada de representar é usando essa bolinha, tá? Que mostra a alternância das posições entre duplas e simples. Tá? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa estrutura? Se a gente for contar, vamos contar quantas ligações tem esse carbono aqui. Uma dupla com carbono de cima, então são duas ligações. Uma simples com nitrogênio, uma simples com outro nitrogênio. 4 ligações, está ok. Esse outro carbono aqui, uma dupla, 2 simples, está ok. Porém, os carbonos aqui de cima, esse carbono aqui de cima, por exemplo, se a gente contar as ligações dele, ele está com uma simples e uma dupla. Esse carbono, a mesma coisa, e esse a mesma coisa. Por quê? Tá, a gente montou a estrutura errada? Não, é porque quando a gente faz essa forma de traços, a gente omite os hidrogênios. Então, o que a gente tem que fazer aqui nessa estrutura, para ela ficar correta, é colocar os hidrogênios que faltam para que os átomos de carbono completem as suas 4 ligações. Tá? Então, agora todos os carbonos estão com 4 ligações. Ok? Beleza. O que mais que a gente pode falar sobre essa estrutura? Né? É uma estrutura cíclica, é uma estrutura heterocíclica, porque tem nitrogênio. Tá? Tem um grupo funcional. Né? Grupo funcional é um conjunto de átomos que define uma função orgânica. O grupo NH2 poderia ser o NH com uma outra cadeia carbônica para cá também, ou seja, um nitrogênio aqui, ele representa uma função chamada de amino. Tá? Se vocês lembram do nome aminoácido, né? Um aminoácido é uma molécula orgânica que tem um grupo amino ligado a um grupo ácido carboxílico. Né? Uma molécula que contém um grupo amino e um grupo ácido carboxílico. Tá? Além disso, temos aqui um grupo chamado de ciano, a C-tripla-N, o nome disso aqui é ciano. Tá? E essa estrutura toda, que é quase um benzeno, por que isso não é um benzeno? O que fugiu de benzeno? Fugiu de benzeno esse nitrogênio. Se fosse carbono aqui, seria benzeno. Tá? Só que não é. Isso aqui se chama piridina. Por isso, piridina. Por isso, o nome dessa molécula, né, dessa estrutura aí apresentada, tem 2 grupos funcionais, um de cada lado. Esse da direita tem nitrogênio ligado ao carbono, e aqui tem carbono ligado ao carbono. Então a gente vai dar prioridade para esse que tem um grupo diferente. Então eu vou chamar o nitrogênio aqui de primeiro membro do ciclo, esse carbono é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, finalizando, o nome dessa estrutura apresentada aí é, no carbono 2 tem um grupo amino, no carbono 2, então por isso o nome é 2-amino, hífen porque tem um outro grupo diferente aqui, que está no carbono, deu a volta 2, 3, 4, 5, 6, no carbono 6 tem um grupo ciano, e por fim não tem mais nenhum outro grupo, os 2 grupos são esses, falta o
a estrutura básica aqui, né, que é a piridina, cianopiridina. Tá? Então, 2-amino, carbono 2-amino, 6 ciano, piridina. Finalizando, né, a ligação química dessa molécula que absorve radiação no infravermelho de maior frequência. Para absorver infravermelho de maior frequência, relembrando aqui, uma ligação química pode ser entendido como um sistema massa-mola. Uma energia que vai fazer isso aqui vibrar, seja aproximando ou afastando, né? É uma energia de infravermelho. Quanto mais forte for essa ligação, maior precisa ser essa energia do infravermelho. Quanto mais forte for essa ligação, maior será a frequência. Lembrando que a energia é proporcional à frequência, certo? Qual será a ligação mais forte entre, por exemplo, nitrogênio e hidrogênio? A gente tem uma ligação simples, esse N e C uma ligação simples, N e C uma ligação dupla, N e C uma ligação tripla. Não é a forma mais correta de interpretar. Porém, se a gente tivesse duas bolinhas ligadas por 2 molas, seria mais fácil ou mais difícil de fazer isso aqui vibrar do que com 1 mola? Considerando que as molas são iguais. Se tem 2 molas, você vai precisar de mais energia para fazer isso aqui vibrar do mesmo tanto que no caso anterior. E se por acaso a gente tivesse 2 bolinhas, ou melhor, 2 átomos ligados por, até difícil desenhar aqui, né? Por 3 molas. Quanto mais molas estiver ligando um átomo ao outro, mais difícil vai ser de fazer isso aqui vibrar. Se é mais difícil fazer vibrar, significa que eu vou precisar fornecer mais energia para isso aqui vibrar. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a ligação tripla é mais forte que a dupla, que é mais forte do que a simples. Então, respondendo, qual a ligação vai interagir com uma radiação de infravermelho de maior frequência, uma radiação de infravermelho de maior energia? Vai ser a ligação mais forte, a ligação mais forte é a ligação tripla, e nesse exemplo é o grupo ciano, C tripla N, resposta letra E. Dúvidas? Entrem em contato com a gente. Bons estudos e até a próxima!